Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. Vem mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes eu vou dar o seguinte recado. Amanhã eu vou estar revelando a matéria vencedora da enquete. Tá bom? Tá 3-2 para aquecimento global. Até agora ninguém se manifestou para votar. E se ninguém manifestar para votar, né? Eu vou estar inserindo amanhã a matéria sobre o aquecimento global. Tá bom? E não perca que será imperdível. Matéria nova, dentro do quadro Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. Tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus diz, no livro de Daniel, capítulo 3, e versículo 28, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Bom, essa passagem é conhecida no meio cristão, né? A passagem da fornalha ardente, né? O rei Nabucodonosor fez um decreto para o povo de Babilônia que aquele que não se curvasse à estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente, né? Esse decreto foi estendido por toda a Babilônia. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego ouviram esse decreto, eles não se intimidaram. E eles não se curvaram à estátua. Quase toda a Babilônia se curvou, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí o que aconteceu? Contaram ao rei, né, que Mesaque, Sadraque e Abidnego não curvaram a estátua, né? E aí perguntaram para os três: por que vocês não curvaram a estátua? E eles responderam: porque eu sirvo ao Deus de Israel. Somos judeus, né? E não quisemos curvar a estátua. E somos fiéis ao Deus de Israel. E Nabucodonosor era um rei soberbo, né? Era um rei que não queria glória de ninguém. Ele só aceitava a glória para ele. A estátua que foi levantada tinha o rosto dele, do rei Nabucodonosor, né? E aí o rei ordenou para que jogassem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. E eles foram lançados. Só que aí, por causa da fidelidade
que os três tinham para com Deus, a Bíblia diz que nem o cheiro da fumaça da fornalha queimou os três. E para essa história ficar mais interessante, a Bíblia diz que um quarto homem estava na fornalha. E a Bíblia também relata que esse quarto homem era semelhante ao Filho do Homem, ao Filho do Altíssimo. Sabe quem é, gente? Tenta adivinhar. Jesus. Era Jesus que estava lá. Com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram libertos da fornalha. Aí o rei estranhou. E ele disse aos seus oficiais: não eram 3 pessoas que vocês mandaram? Eu estou vendo na fornalha um quarto homem semelhante ao Filho do Altíssimo. E era Jesus. Amados, e aí aconteceu o que nós lemos aqui. Nabucodonosor, com toda arrogância, ele teve que se curvar. E ele disse aqui que nós lemos: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. E depois disso, a Bíblia conta que Nabucodonosor, fez um novo decreto, dizendo que aquele que não se curvasse ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seriam novamente lançado à fornalha. Viu? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o Deus que você tem clamado no seu dia a dia? Qual é o Deus, irmãos? Pois saiba, gente, que haverá sempre pessoas no seu dia a dia que vão induzir para que vocês não sirvam, para que vocês não adorem ao nosso Deus, e sim que vocês possam se curvar às pessoas. É como eu tenho ministrado aqui. Idolatria não é só imagens de esculturas. Viu? Idolatria é venerar pessoas. É venerar celebridades da TV. É venerar o homem, o pastor, o cantor gospel. Agora você pode estar pensando, então eu não devo gostar de música gospel? Não, irmãos, não é isso que eu estou falando. Claro que você
Você pode admirar. O problema não está em admirar. O problema está em idolatrar. Venerar que eu estou falando aqui é idolatria, irmãos. Tem muitas pessoas que dão mais importância às pessoas do que o próprio Deus. Isso tem acontecido no meio cristão. Só que aqui nós encontramos 3 jovens que não se curvaram à estátua. Mas se manteram fiéis ao Deus de Israel. E nós temos que ser como esses 3 jovens: Mesaque, Sadraque e Abidnego. Irmãos, está na hora está mais do que na hora do que a gente depositar toda a nossa confiança em Deus. Temos que entender de uma vez por todas, irmãos, quem usa o pastor, quem usa o cantor gospel, quem usa o obreiro, quem usa o diácono, seja quem for na obra do Senhor, é Deus. Então é a Deus que nós temos que adorar. Viu? Como fizeram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E mais uma vez eu vou te perguntar, mas que você reflita, qual é o Deus que você tem venerado, adorado, idolatrado? E às vezes não é só pessoas. Às vezes as pessoas idolatram animais, idolatram uma casa bonita, idolatra o carro do ano, o carro 0, a moto, o barco, sabe? Bens materiais. Qual é o teu Deus, irmãos? Qual é o Deus que você tem idolatrado? Amados, se fomos criados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, é a Ele que nós temos que adorar. Viu? Então, amados, essa palavra é para você. No seu dia a dia, adore a Deus. O culto que você participa, o culto que você celebra na tua igreja, não tem que começar dentro da igreja, tem que começar na sua casa, tem que começar no seu serviço, se no caso você está trabalhando. Eu, nos cultos de quinta-feira, antes de ir na igreja, eu já começo adorando aqui no escritório. Independente se o meu patrão está aqui ou não, o meu pensamento está firmado em Deus. E você, irmãos? A quem tem firmado o seu pensamento? A quem você tem dedicado o seu louvor? A quem você tem dedicado a sua adoração? Se não for a Deus, irmãos, não adianta. A sua conversão não vale de nada. Se esse louvor, se essa adoração, se não for a Deus. Então, amados, guarda essa palavra no teu espírito. E pelo amor de Deus, adore a Ele. Com toda a glória devida ao seu nome. Adore a Ele, a Deus, na beleza da sua santidade. Amém? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.